Paulo Hartung não faz discurso, Paulo Hartung dá aula, rapaz. É um inspirador para todos nós. E nós temos grandes passagens juntas. O Paulo, quando ele fala aqui na questão do sonhar, né, eu me lembro muito, e eu tenho que contar isso, porque ele não me deu a honra ainda de visitar a minha terra Piraí, e eu fiz uma grande homenagem para ele, Paulo, e ele não foi lá, nos 10 anos do Piraí Digital. Um dia eu era prefeito, e prefeito tem que sonhar muito, Carla e Francimar, né? E Rafael. Eu não vou falar isso tudo aqui, que senão, só falar isso aqui, eu vou cair de fome aqui. Eu já saí de casa hoje quase que tombando, Paulo. Então, vou lembrando aqui, eu vou falando. Mas eu tive a ousadia, em 97, estava começando a lei de responsabilidade fiscal. E o meu município era cobaia da lei de responsabilidade fiscal. O Tribunal de Contas tinha uma sala ao meu lado para implementar a lei em todos os 92 municípios, porque a gente tinha boas práticas e dali a gente passava para todos os municípios o que seria a lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho 20 anos e a gente ousava e já começava a ter em 97 internet, ainda embrionariamente. E tive a ousadia de contratar a UNB, Universidade Nacional de Brasília, e a UFRJ, e fazer um plano diretor de informática. Porque lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando vocês vão ver, lá tinha um capítulo que falava que eu modernizar os municípios, a administração tributária dos municípios. Então, o que eu sonhei? Pô, vou fazer aqui um projeto, fizemos um plano diretor de informática da cidade e levei o meu projeto. Qual não foi a minha surpresa? Que eu me deparei que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal falava que era só aqueles recursos que tinham no BNDES, eram só para municípios com mais de 500 mil habitantes. Eu acho que municípios com mais de 500 mil habitantes no Brasil aí dá para contar no dedo, né? Acho que não chega a 100, não deve chegar a 100, né, Paulo? E eu tive a ousadia de pegar aquele plano diretor de informática e bater lá no BNDES, primeiro para já brigar que era um absurdo que mais de 5 mil municípios do Brasil ficariam fora do recurso. E nós com um plano diretor de informática. E tive a grata honra e satisfação de chegar e ser recebido no BNDES por esse diretor da área social, né, Paulo? Da área social, que lidava com esse programa. Aí o Paulo pegou, muito atencioso, pegou meu plano diretor de informática, leu, viu tudo rapidamente, pediu para ficar, pegou e falou assim, ó, vou falar uma coisa para você, eu vou ser sócio seu, eu vou para dentro do Senado Federal, porque até hoje nenhum município no Brasil, nem as capitais, me apresentaram um projeto como esse aqui. E eu vou para dentro do Senado para excepcionalizar para todos os municípios do país. E aí nasceu o Piraí Digital, porque com aquela rede e com o recurso que eu consegui no BNDES, Cristina era o meu secretário, que eu também roubei daqui dessa área, Rafael, de Campos, e levei para ser meu secretário. Ele foi lá fazer palestra para prefeitos eleitos. O Banco do Brasil tem um evento que faz para prefeitos eleitos, onde ele leva os gerentes para fazer palestra, né, Jairzinho? A gente foi prefeito. Aí o Cristino vendeu ideia para caramba lá. Quem levou ele foi o Garotinho. Ele era gerente do Garotinho. Aqui o Garotinho era prefeito. E ele vendeu ideia para caramba para os municípios. Eu falei, aí ele veio almoçar, sentou na minha mesa, eu falei, pô, você é um vendedor de ideia danado, está lá no banco, é mole vender ideia no banco. Vamos lá para a prefeitura, que eu tenho que salvar um município lá, que ele está quebrado. E ele falou, se você conseguir a liberação do banco, eu vou para a sua cidade. Eu enchi o saco de todo mundo e levei o Cristino para lá. Aí nós fomos levar o Paulo, e o Paulo acreditou, e o Piraí Digital surgiu disso e saiu desse dinheiro que eu consegui no BNDES, porque eu não só modernizei a administração tributária. Nós fizemos uma rede inteligente, onde tinha terminais dentro da cidade. Gente, eu estou falando de 98, 99, por isso que é importante a visão do Paulo aqui, a aula que ele nos deu,
da gente sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Se a gente não tiver essa determinação, né, eu não teria lá a cidade hoje com cada criança com um laptop, com as crianças todas tendo robótica. Eu tinha internet, a gente virou polo de saúde da região sudeste, porque era a única cidade que tinha internet com fibra ótica na cidade inteira, e fui disputar em Nova York as 7 cidades inteligentes do mundo. Né, Júlio? Júlio que me ligou, que viu na Newsweek, foi capa da Newsweek, me ligou num domingo. Você vê como é que vai conspirando o mundo, a gente vai se encontrando. O mundo é uma ervilha, né? Pequenininha. A gente está aqui e as pessoas, o Júlio pensou, você é capa da Newsweek aqui, você sabia? Eu falei, estou sabendo. Eu estou lendo aqui, vendo aqui que você é capa da Newsweek. Fui disputar com Toronto, com Chicago, com Mitaia do Japão, com Cid Molinot na França, com Singapura. As cidades inteligentes. Nosso projeto de 2 milhões e pouco, lá os projetos de 20 bilhões, de 10 bilhões de dólares. Então, eu corri atrás de um sonho. E desde que eu entrei como governador, o Paulo, que é essa figura extraordinária, chegou lá em 2015, um estudioso, poucas pessoas no Brasil conhecem o país e têm a competência que o Paulo tem. É uma perda para o país, eu não sei o que ele vai fazer da vida, mas é uma perda um país não ter um presidente da República como Paulo Hartung. Né? É um luxo para todos nós, é um luxo não participar de uma chapa presidencial, não sei o quê, porque o governador do Espírito Santo ele já foi 3 vezes lá, nosso empresário aí da Águia Branca, eu acho que não tem mais nada, ele só deixou uma legião aí de... vai fazer sempre mais coisa, mas... Eu acho que é uma perda para o país a gente não ter uma pessoa como Paulo, né? Como ministro, como... Onde tiver, vai fazer muito. Então, e se tem uma coisa que esse país, está aí a China mostrando para todos nós, os países que estão em desenvolvimento, se a gente não investir em ferrovias, né? Um país continental como esse, aqui a gente arrancou trilhos. A minha região lá toda tirou foi trilhos, né, Delmo? A gente... Uma loucura, transporte tinha ali entre Volta Redonda, Resende, aquela região toda. Hoje, imagina se a gente tivesse a ferrovia ali ainda funcionando, o pessoal para trabalhar e tudo, tirou tudo. Então, é um país que foi na mão inversa. Eu acho que a gente tem que retomar esse sentimento. Né? E a gente só tem desenvolvimento se a gente tiver empreendedores, como está o Magela aqui com a Prumo, né, como a Carla falou aqui, do sonho visionário do Ike. A gente tem que saudar uma pessoa como essa. Né, isso aqui é um projeto chinês, projeto de governo chinês. E o Ike tinha essa visão aí de correr atrás dos sonhos dele. Né, e é uma pena, né, que às vezes essas pessoas foram... Né, esse país destrói os empreendedores. Quem errou, errou, a gente vai sempre pagar pelos nossos erros. Estava mostrando para o Paulo, nem ele tinha visto hoje, a nossa primeira carta de... Ele já tinha sido antes de alforria aí, né, Paulo? E mandei para o zap dele agora, porque primeiro jogam o nome da gente, aniquilam com a gente. Depois que o STJ lá arquivou, eu não vi, hoje o Estadão dá lá num artigo, no editorial... Eu, Paulo Hartung, aí quando é arquivado ninguém fala nada, não aparece, quando vai aparecer lá na 8ª página desse tamanhinho, né, Paulo? Mas nossos nomes foram jogados aí. Infelizmente, assim, eu acho que esse país tem que mudar. A gente tem que ter um grande pacto, eu estou indo ao presidente Michel Temer, Paulo, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, nós não temos que pedir só o dinheiro para essa região que precisa tanto, nós não temos que pedir só o dinheiro das concessões, não. Nós temos que pedir também, e não custa nada a gente pedir, o dinheiro agora do leilão dos campos de petróleo aqui dessa região toda, para ter uma parte para essa região. Os bônus de assinatura, que a gente não tem participação nenhuma. A gente só vai ter recurso lá na frente. Essa mudança de regime que acabou com a gente, olha quanto tempo a gente ficou sem fazer leilão. Então a gente tem que ter esse recurso de volta, Ângela. O empresariado tem que se unir com a gente. Está você aqui, está o Márcio Forte, está o Mauro Viegas.
né, a Firjan, a Associação Comercial, tem que estar junto com a gente nessa briga. O Rio e o Espírito Santo, nós temos que ser muito barristas. Se a gente não estiver junto nessas causas, nós não vamos conseguir. Senão nós vamos ser derrotados como nós fomos lá dentro do Congresso Nacional, um massacre. Um massacre, como foi na questão dos royalties. Então, nós dois governadores chegando lá, uma coisa. Chegando, como Paulo falou aqui, cada um separado, olhando para o seu próprio umbigo, nós estamos aniquilados e que nós estamos aniquilados mesmo. E graças a Deus que nós melhoramos muito, Paulo. Nós melhoramos, a bancada do Rio virou muito mais barrista. O Rio, então, era um estado, eu acho que por ter sido capital, a gente pensava sempre nas grandes questões nacionais e esquecíamos da vida como ela é. Da vida como ela é. Olha o que a gente perdeu e o que nós estamos passando por causa do petróleo. Ficamos nessa dependência. Né? Na lei de recuperação fiscal, nós nos unimos, conseguimos lá criar um caminho que vai servir para o estado do Rio de Janeiro, mas vai servir para todo o estado do Brasil. Dos 46 federais, nós só tivemos 20 que votaram com o estado. 26 votaram contra. Agora, você imagina buscar 308 votos lá, eu ligava para você, ligava para o Alckmin, ligava para o Tião Viana, ligava para todo mundo para pedir voto. Mas não foi fácil, mas a gente criou uma lei de recuperação para os estados. Hoje tem e vai servir a todos os estados. E nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos dar a volta. Eu não tenho dúvida que a gente vai dar a volta por cima. Nós vamos ter um 2018 e deixar o estado no trilho. Você sabe, né, eu que fui lá cobaia do processo de recuperação fiscal, quero deixar e vou deixar no jeito. Né? O próximo que vir, vai vir sabendo aonde ele está pisando. E não tem outra saída se nós não tivermos, Joãozinho, desenvolvimento econômico. Né? E a Assembleia foi muito parceira nossa. Agradecer ao João, ao Bruno Dauari, que estava aí, teve que sair, a todos os deputados, ao presidente Pisciani, que votaram medidas que no Congresso não conseguiu votar. Passar de 11 para 14, a Previdência de 20 para 28, nos poderes, a patronal. Então, foram medidas impopulares que a Assembleia foi solidária e votou com a gente. Os deputados federais que votaram com a gente lá, enfrentando pancada e estando solidário, muitos do Espírito Santo lá ao nosso lado, e no Senado também. Né? Então, eu tenho certeza que a gente vai encontrar o caminho, mas agora o melhor caminho é esse. É o do crescimento econômico, é do desenvolvimento, é apoiar o empreendedor. Não dá, gente. Eu falava com o Paulo ali, a gente ligava para o presidente Michel Temer, se a gente não discutir previdência pública nesse país, todo ano vai se bater na porta e vai aumentar a carga tributária. Não adianta, não adianta. Não dá para 66% do funcionalismo público. Infelizmente, não é nada contra o funcionalismo público, mas não dá para se aposentar com menos de 50 anos de idade. Não existe isso. Não tem isso em lugar nenhum do mundo. Senão vai chegar na porta de vocês, vai bater lá, vai aumentar a carga tributária e não adianta ficar só reclamando, porque tem que pagar, porra. Então, se a gente não discutir, não fizer, não pode fazer ano de eleição, não sei o quê, nós nunca vamos discutir. Todo ano tem eleição. A gente já sai de governador, entra de prefeito, porra. Então, nós não vamos discutir nunca. Ou esse país para e discute, né? Eu acho que a contribuição que a gente quer dar, eu falava com o Paulo e vou falar com o presidente Michel Temer terça-feira, a gente tem que fazer um pacto pelo país. Esse país só vai crescer se a gente fizer um pacto pelo crescimento. Tirar essas amarras, facilitar a vida do empreendedor. E aqui está uma prova disso. Aqui esse investimento é uma prova da obstinação dessas pessoas que acreditaram nisso aqui. O que se venceu aqui de batalha, né, Carla? Eu me lembro a luta na parte ambiental, na parte... O Paulo me falava, esse mineroduto, se fosse agora, a gente já não conseguia mais fazer. Foi uma dificuldade. A parte de passar em Minas Gerais, eu me lembro, e a gente tentando... É uma loucura o que a gente teve que enfrentar para chegar a esse momento aqui. E a gente não pode perder essa oportunidade. Eu quero aqui, Magela, colocar a força que a gente tem, não só do governo do Estado. Eu e o Paulo, a gente toca por música. Primeiro que ele é meu professor e eu obedeço ordem, tem precedência.
Já 3 vezes prefeito, governador, prefeito de capital, né, uma pessoa que conhece esse país como ninguém. Então eu quero colocar a nossa força à disposição dos prefeitos. Nós vamos fazer a ponte, Carla, fica tranquilo, eu não saio do meu mandato sem entregar a ponte de jeito nenhum. Eu não posso começar a ponte com o salário atrasado. O salário atrasado, estava ali, o jornalista perguntou assim, e o salário de janeiro? Eu falei, meu Deus do céu, será que eu ainda estou devendo janeiro de 16, cara? Que loucura. Não, mas o cara já está preocupado com janeiro de 18. Eu tô... É uma loucura, Paulo. Virei um gerente de RH. Mas eu vou botar a folha em dia, se Deus quiser, dentro desse mês de novembro. Nós não vamos atrasar. 18 nós vamos botar, vai ser tudo direitinho, tudo em dia, né, Cristiano? Foi muita luta. E uma obra que eu vou retomar, a gente já está reservando ali, está dentro da minha pasta, levei para Brasília ontem. O Joãozinho já está alegre ali, porque me cobra todo dia, me cobra na rádio, me cobra tudo que a ponte aqui, que é uma ponte importantíssima. Foi como o Paulo falou, se tem dinheiro para 100, vamos começar uns 100, vamos ir correndo aí, indo correndo atrás aí, para a gente vencer e virar esse país. Eu tenho certeza de uma coisa, isso ninguém me tira, eu sou a pessoa mais otimista do mundo. O país teve quase menos 8% de decréscimo no seu PIB. Eu acho que nunca teve uma série histórica como essa, né, Paulo? Mas nem na guerra, aqui, quando foi a Guerra Mundial, nunca tivemos menos 8 de PIB. E nós estamos virando. Esse ano a gente já vai chegar perto de 1. Ano que vem já fala em 3, em 4. Então o país ele vai crescer. E ele vai crescer, e vocês não têm dúvida nenhuma. Quem vai puxar o crescimento é essa nossa região, é do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Vai ser, porque está voltando aí. E segundo, nós vamos ser, se tem uma região que vai crescer, é essa região. Na geração de emprego, na geração de renda, nós vamos ser os primeiros a responder ao crescimento, eu não tenho dúvida nenhuma, tanto do Espírito Santo como aqui. Então eu tenho assim, muita confiança, eu sou um fã desse projeto desde o primeiro momento que foi apresentado. Quero agradecer a todos os visionários, a todos que sonharam, a todos que trabalharam. Me desculpe, eu não citei todo ali, né? Vejo diversos amigos aqui. Meu amigo Márcio Fortes, o Delmo, Jairzinho, a todos. Saudar muito a Ângela na Associação Comercial agora, que tenho certeza vai fazer um grande trabalho, a Rodrigo Vieira, todos os secretários que me acompanharam. Agradecer muito a atuação do Júlio Lopes agora na lei lá do petróleo, né, no Repetro, lutando para melhorar, para ver se a gente consegue mais dinheiro nessas desonerações que a gente sempre fez para ajudar essa indústria. Né, agradecer aos prefeitos e me colocar à disposição. Eu quero, no ano de 18, ajudar as cidades. Né, eu só acredito num país que é forte se a gente tiver os municípios fortes. A gente sempre fala isso, mas poucos que estão no poder agem assim. Eu só acredito em município forte. Então, contem comigo, né, vamos lá e tenho certeza que o Paulo não pode ficar só no Espírito Santo. Eu vim cutucando ele ali, mas ele deixa tudo para os 48 do segundo tempo. Terça-feira eu vou ter a oportunidade de cutucar mais ele ainda, os empresários do Espírito Santo, os prefeitos aí. Eu acho que a gente tem que fazer um grande movimento aí para o Paulo alçar voos maiores, que esse país precisa de pessoas como o Paulo. Muito obrigado e um bom dia a todos.